Olá pessoal, mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Mais Que Ortopedia. E hoje com um tema importantíssimo. Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em ir para um atendimento, o que é que a gente pensa? Ser atendido pelo médico, pela enfermeira, pelo técnico, né? Por toda uma equipe. E a gente esquece que para tudo isso estar funcionando, tem uma pessoa que trabalha nos bastidores. E que essa pessoa tem um papel importantíssimo para o cuidado da minha, da sua, da nossa saúde. Que é a pessoa que trabalha com gestão da saúde, que planeja a saúde, seja a saúde pública e saúde privada. Daí, o nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre gestão em saúde. O coração invisível do sistema. Porque se eu tiver uma má gestão, eu vou ter um mau atendimento na porta. Se eu tiver uma boa gestão, a chance de eu ter um bom atendimento na porta aumenta muito. Então, você não pode deixar de assistir. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá? Porque você faz parte desse podcast. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe e também ative aqui os sininhos, para que toda vez que tiver uma notificação em relação ao Mais Que Ortopedia, você seja o primeiro a saber. E hoje nós temos um convidado bastante especial, é uma pessoa que eu admiro muito, tá? É um jovem, mas é um jovem que se destaca. Tá? Participei com ele com um curso, e o que me chama muita atenção é que é um cara que estuda muito. Ele estuda. E, na realidade, o que eu gosto numa pessoa, como você já me conhece aqui, é que goste de estudar. Por quê? Porque você nunca sabe tudo. Cada dia você tem que dormir sabendo de uma novidade. Então, isso é importante. E vocês vão conhecê-lo bem. Eu quero começar também com uma frase que diz: eu sou médico, estou lá na porta de entrada. Você chega com uma dor na coluna. Eu vou lá, passo uma medicação. Naquele momento, eu atendi um paciente. Quando você está na gestão e que você organiza a gestão, que você organiza o sistema, você não está tratando apenas de um paciente. Você está tratando ao mesmo tempo de vários pacientes, de uma coletividade. Infelizmente, tá? A nossa formação, nossa graduação e até mesmo dentro da gente, quando a gente entra no curso de medicina, e é isso que a gente vai falar aqui, a gente não tem isso na faculdade. Então a gente fica à mercê. A gente pensa que é o simples chegar e passar uma receita. E medicina vai muito além do que isso. Vai muito além do que mais ortopedia. Vai falar sobre vida. Inicialmente, eu quero agradecer aqui ao Bruno, doutor Bruno Rolim, por estar aqui, tá? Por ter aceito o nosso convite, por estar aqui passando os seus conhecimentos. Aproveite, tá, gente? Porque não é que eu estou na frente dele, não, porque sabe. Porque sabe, eu trago pessoas aqui que eu conheço e que saibam sobre o assunto. E ele aqui sabe muito sobre gestão. Mas, inicialmente, antes dele ser doutor Bruno, ele é Bruno, ok? Quem é o Bruno? Quem foi o Bruno na sua adolescência? Como foi que pensou em fazer a medicina? Ótimo, satisfação grande a gente conversar hoje aqui, doutor Rogério, pessoa também que me inspira grandemente, que inspira não só a mim, mas grande parte da população da classe médica aqui de Alagoas, enquanto um ortopedista pediátrico de grande referência. Satisfação poder conversar com o senhor e todos aqueles também que acompanham o Mais Que Ortopedia. E o Bruno é um jovem, né? Tem hoje meus 25 anos, sou nascido, criado, estudante, residente, tudo de Arapiraca, um amante, defensor, melhor cidade de Alagoas. Torcedor aqui, do Asa. Torcedor do Asa, com a licença poética aqui para defender minha cidade. Muito bem, é isso mesmo, é isso mesmo. Raiz. Sou
sou lá de Arapiraca e o que fez o Bruno seguir nesse caminho da medicina e posteriormente da gestão. Concluí meu ensino médio lá no IFAL, no Instituto Federal, sempre tive uma aptidão por informática, sempre gostei de computador. Chegando no final do ensino médio, no 4º ano, o IFAL tem um ano a mais, tinha na minha época, aí me vi naquele momento de decisão. Para onde eu vou agora? Qual vai ser meu futuro? E aí estudei, fiz o cursinho e ali no Enem tive êxito, tirei uma nota satisfatória, pude escolhi medicina, dentre outras opções que eu tinha, dentre outros locais que podia ir, resolvi escolher um curso que eu teria a oportunidade de lidar com gente, de contribuir com as pessoas, de contribuir com a qualidade de vida e com a melhoria da saúde hoje, saúde pública do local que eu vivo, especialmente naquele momento Arapiraca. Foi minha escolha, tive toda a minha formação lá, minha família lá, então devo muito à minha cidade. Então comecei aí minha carreira na medicina e a medicina foi um pontapé. Comecei, fiz a parte de epidemiologia também, mexendo na parte de dados, foi o que me estimulou a fazer minha 2ª graduação em ciência de dados também, e que posteriormente me estimulou também a seguir nesse âmbito que atuo hoje, que é tanto na gestão quanto na auditoria. Que nesses caminhos aí a gente vai conhecendo muita gente também, pessoas como o senhor, outras pessoas que a gente tem essa satisfação de conhecer e dialogar hoje em dia. Foi até bom, foi bom, viu? Eu agora fiquei aqui, você falando aí, Bruno, comecei a lembrar, porque uma das coisas que eu fiz medicina é porque eu ia trabalhar com gente, certo? E eu acho isso fantástico. Acho fantástico você trabalhar, você lidar, você conhecer, são mundos diferentes, mas aí você também se vê naquele paciente, porque você já passou por dificuldades, tá certo? Você venceu e você estimula também a outras pessoas que estão nos assistindo para que possa também ralar. Nada vai ser fácil pra gente, a gente rala e chega. Então, isso é o princípio da medicina. Ah, o dinheiro, doutor, deixa de conversa. Não, o dinheiro é bom. Dinheiro é bom, mas vem em segundo plano. E mesmo porque a gente vai passar por aqui, vai falar que vocês ganham muito mais. É verdade. Só que a gente trabalha pra caramba. Você sai de um plantão para ir para o outro. Quando você chega em média de 40 anos, você está com um estentezinho no coração aqui, porque já teve algum problema, ou então você já está com outro problema de saúde. Ou seja, de que foi que valeu todo aquele dinheiro que você ganhou? Então, fica uma reflexão. Então, isso é importante. Agora, Bruno, você já começou a falar, mas eu gostaria de saber por que gestão? Porque normalmente quando você faz, né, aí você pensa, não, eu vou fazer ortopedia, né? Ortopedia cuida disso. Eu vou fazer neuro, vou fazer cardio, vou fazer... E gestão? Por quê, né? Por quê? Porque boa pergunta, né? Como o senhor trouxe, a medicina traz essa responsabilidade com a gente. Então, desde o primeiro período, sempre aprendi que a gente, quanto médico, a gente é responsável pelo cuidado ali do paciente. E essa responsabilidade, ela pode se dar por diversos níveis. A gente pode iniciar ali numa responsabilidade que se dá diretamente no medicamento que eu vou passar, na assistência que eu vou prestar, na forma que eu vou ouvir o paciente, ou mesmo na forma de organizar aqueles serviços. Então, como o senhor até falou num dos primeiros episódios do podcast durante a sua história, também tenho que agradecer hoje a muitas pessoas que cruzaram o meu caminho, que mostraram e puderam me ajudar. Pessoas que me ajudaram durante a graduação, me ajudaram durante a minha formação. Dentre essas pessoas, uma que me estimulou muito, que até cito o nome dela, também é médica, a doutora Maria Helena, lá de Arapiraca, hoje reside em São Paulo, trabalha em uma grande operadora de saúde, geriatra, paliativista, trabalha em diversas áreas da medicina também. Pude conviver com ela durante o período que ela estava na gestão de um dos hospitais. E aí, nesses diálogos, vendo o dia a dia, acompanhando mais de perto, vi o que é gestão de fato. Como é que a gestão contribui para a vida de um paciente? Como eu posso atingir diretamente aquele paciente, mesmo sem estar lá assistindo ele? Porque no momento que eu efetuo a compra do medicamento, que eu garanto que aquele medicamento esteja disponível, que eu garanto que aquela ambulância esteja no lugar que precisa estar, que eu garanto que aquele paciente tenha o acesso à saúde no momento devido, eu estou assistindo aquele paciente diretamente. Então, quando eu tive essa oportunidade de conviver um pouco mais com ela, eu pude, digamos, me converter para o lado da gestão e enxergar um campo que eu não enxergava na medicina até então. Sabia que existia, mas não sabia como atuar lá. Antes, a gestão era tida como um fim na medicina. Eita, já estou cansado, vou fazer o que hoje? E para mim não. Para mim foi o meu começo.
está sendo, tem um pouco, cerca de 2 anos de formado, mas já vejo a gestão como um caminho que eu quero seguir por um bom tempo aí na medicina. Primeiro, parabenizar a doutora Maria Helena, né, mandar um abraço para ela. Gente, veja como você também pode se tornar importante, tá? Ou seja, na minha vida teve alguns anjos, tá certo? Na vida do doutor Bruno também teve a doutora Maria Helena, e você pode ser uma pessoa para outra que está assistindo, que está aí do seu lado. Então, isso é muito importante, você fazer a sua parte. Faça a sua parte e faça bem feito. E aí, isso que o Bruno está falando é muito importante quando a gente pensa em gestão e auditoria, que eu também tenho auditoria. E os colegas até brincam, tá, gente? Vou contar que é verdade, que diz, ó, quem vai para o lado da gestão, quem vai para o lado da auditoria, ou então até da perícia, são aqueles médicos que não deram certo, que não souberam escolher uma especialidade, tá certo? E aí eu sempre penso, digo, cara, velho, é completamente errado isso, completamente errado. Até pelo contrário. Quando você vai para a gestão, quando você vai para a auditoria então, tá? Quando você vai fazer uma auditoria, você tem que saber mais do que até o cara que vai operar. Porque, com todo respeito, e é importantíssimo, o cara sabe lá a técnica, mas você tem que saber de todo um contexto. Tem que saber de material. Aí eu vou falar da minha área, né? Onde eu domino, que é a auditoria de ortopedia de OPME. Então, você tem que estudar pra caramba. A gente estuda. E aí foi isso que me empolgou. E aí, como o Bruno falou, tem muita gente que diz, quando os caras estão ficando velhos, eu digo, não, tem que acabar com essa visão. Pô, a auditoria é uma coisa importante para manter o equilíbrio do sistema. Então, são duas coisas, gente, que é altamente importante que estamos falando aqui. Um é gestão e outro é auditoria. Para quê? Para equilibrar o sistema, porque senão vai quebrar. E se quebrar, quem vai sofrer? É você, sou eu, somos nós. E aproveitando isso, Bruno, qual é a diferença de você trabalhar numa gestão pública para uma gestão privada? Ótima pergunta, mestre. A gente aí tem uma diferença que eu acho que ela é essencial que todo mundo entenda, porque quando a gente fala de um gestor que atua ali no âmbito privado, o privado ele busca uma coisa, o lucro. A gente sabe que tem a sustentabilidade, que tem várias coisas que a gente vai buscar, os princípios do ESG, mas a finalidade é o lucro. A gente precisa garantir que aquela organização se sustente, que mantenha, que esteja dando retorno aos seus sócios. Na iniciativa pública, não. A gente não tem lucro. Não existe lucro. A gente tem uma quantidade finita de recurso e a gente precisa distribuí-la da melhor maneira para assistir a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, o que é que na prática isso muda? Na iniciativa privada, eu vou fazendo investimentos e eu vou buscar fazer venda, fazer o que for necessário ali para captar mais recursos. Na iniciativa pública, não. Na iniciativa, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui, buscando evitar desperdício, buscando abarcar mais pessoas, buscando entregar mais saúde para mais pessoas, buscando que a saúde, de fato, cumpra os princípios do SUS, que seja universal, que seja integral, que seja equânime. Então, essa é a principal diferença na essência dessas duas gestões, esses dois tipos de gestões. Então, na realidade, vamos lá, na privada, você tem um lucro. Tem um lucro comum. É isso, você tem um lucro que é aquele negócio do financeiro, que também é importante como saúde complementar e suplementar. Sim. Qual é a diferença mesmo, Bruno, complementar e suplementar? A gente tem ali a saúde suplementar, que são aquele tipo de saúde que a gente entende, digamos assim, que vai suplementar o que a saúde pública não faz. Por exemplo, os planos de saúde. Por isso que a gente tem a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O pessoal chama também. Agência Nacional de Saúde. Mas eu faço analogia de saúde suplementar, para lembrar. Por quê? Tem aquela população que depende exclusivamente do SUS. Mas tem aquela população que quer algo mais, que quer suplementar a sua saúde, que quer ter uma assistência em um hospital diferente, um hospital de uma maior, digamos, com uma maior, como é que eu posso dizer, gourmetização, um hospital que tenha um cafezinho diferente, que tenha uma água diferente, que tenha uma recepcionista, um forro de cama diferente. Então, eu vou pagar um plano de saúde mais caro, que ele vai suplementar o SUS.
Essa é a saúde suplementar. Mas também tem aquela saúde complementar, que eu preciso complementar o serviço de saúde ali, o sistema único de saúde. Então, o SUS, por exemplo, eu faço um exame de sangue, mas digamos que eu não conseguisse fazer um exame de colesterol. Então, o SUS vai precisar dessa saúde complementar para complementar aqueles serviços que ele não consegue entregar naquele momento. Então, tenho essa diferença entre as duas. Obrigado, porque agora surgiu agora. Tá até fora de suplementar e complementar agora. São coisas distintas. São coisas distintas. Eu uso a analogia da ANS para pensar na suplementar. Agência Nacional de Saúde, aí bota o suplementar, porque eu nunca confundo. Porque senão a pessoa fica, eita, qual é suplementar? Complementar? Só confunde. Então, vamos lá. Na privada, a gente tem o lucro. E na pública também a gente não deixa de ter lucro, porque qual é o lucro da pública? Pelo menos eu penso assim, quero saber a sua opinião. Qual é o lucro? É você ter um bom atendimento. Né? Você ter um bom atendimento, oferecer um bom atendimento à população. Então, esse é o lucro da gestão pública. Porque quando você oferece mais serviços e melhores, então você está tendo o lucro, que é aquela satisfação. Eu até brinco, porque na privada você tem lucro, que é o dinheiro. Então você tem preço, mas na gente não tem preço, a gente tem valor. Quanto é que vale você estar mantendo, você pensar, vamos lá, vamos utilizar aqui Arapiraca, você está lá, mas você tem a UE do Agreste, não é isso? Então você tem a UE do Agreste, daqui a pouco tem muitas motos lá e aqui também, que vai ser um tema que a gente vai falar, tá certo? Sobre esses acidentes de moto. O que causa isso, tanto para o pai de família como para o sistema, e a gente tem que começar a pensar no sistema, porque você faz parte do sistema, e às vezes nem pensa nisso. Mas vamos lá. E aí você está lá e você oferece uma porta aberta. Então você tem um pai de família que está trabalhando numa moto, tem um acidente, tem um TCE, traumatismo crânioencefálico, uma fratura exposta, e você como gestor deixou justamente aquele hospital de pronto atendimento todo pronto, com ortopedista, com cirurgião, com tudo, com escala, tá, gente? Que não é só compra de material, você tem que lidar também com seres humanos, todas as equipes, e aí você deixa a porta aberta para quê? Para que quando um cidadão, e principalmente nosso sistema, que é o único do mundo assim, o sistema único de saúde, até estrangeiro utiliza de graça aqui, lá fora você não vai utilizar tão de graça assim, tá certo? E aí você deixa a porta aberta e ele é bem atendido. Então, isso ninguém vê, justamente o gestor, porque você tem que planejar. E planejar, me diga aí, como é que você senta lá na tua mesa? Porque normalmente você tem que planejar, não é só aqui em cima, não é só apagar fogo. Você também tem que planejar, assim, anual. É isso mesmo? Com certeza. Com certeza. Hoje, assim, para esclarecer para todos os ouvintes, também atuo mais na iniciativa pública, atuo no setor público, é o que eu gosto, sou um defensor do SUS desde a minha formação, incentivado também por grandes mestres que participaram da minha formação. Então, tenho a satisfação hoje de atuar tanto no campo da gestão quanto da auditoria do Sistema Único de Saúde, do SUS. E esse planejamento para o SUS, como o senhor bem falou, ele funciona baseado em determinados aspectos obrigatórios e determinados aspectos que não são, digamos, obrigatórios. O que é obrigatório ou não? Eu falo por quê. O SUS traz no seu regramento algumas obrigações que a gente tem. Por exemplo, programação anual de saúde. Então, eu vou ter que fazer um planejamento anual de todas as atividades que eu vou ter que fazer ali. Então, isso é um instrumento que a gente vai ter que trabalhar. A gente também vai ter aqueles planos plurianuais de saúde, aqueles planos estaduais, planos municipais de saúde, que vão durar 4 anos também. Então, tem ações que eu vou programar nesse intervalo temporal. Porém, a gente sabe que a saúde é muito dinâmica. Por exemplo, quem conseguiria planejar o coronavírus quando ele aconteceu? Então, também tem que ter gestores ali capacitados e prontos para reagirem no momento que precisa também, para tomar as decisões mais assertivas naquele momento, fora desses instrumentos ou dentro deles, mas tomando aquelas decisões, fazendo os ajustes necessários que a gente precisa ter. Então, essa programação vai de acordo com o que é essa demanda. Se for algo obrigatório, eu planejei naqueles instrumentos, eu determinei o que é, defini indicador, defini meta, defini prazo, então eu vou estruturar com a minha equipe, vou desenhar e vou acompanhar aquela realização. Se for algo extraordinário, eu vou seguir esses mesmos critérios, vou, claro, ver a legalidade, a viabilidade orçamentária para fazer aquilo e vou também fazer essa execução tendo todo o cuidado e todo o rigor necessário
necessário para ter uma ação bem executada e que traga esse retorno para a população. Como o senhor bem falou, é uma forma de enxergar o lucro também ali. Tem até outra frase que eu conheço, que é: a saúde não tem preço, ela tem custo. Então, a gente precisa enxergar também. Para o gestor, a gente vê ali, tem um custo e tal, certo, mas aquele custo, ele se traduz, a gente quer que se traduza na boa assistência à saúde das pessoas, que tem um menor adoecimento, que tem uma maior qualidade de vida. Esse é o melhor retorno que a gente tem. Perfeito, Bruno. E agora me diga uma coisa, trabalhar com a gestão privada e pública, qual é mais fácil? Eu sei que as duas você tem que ralar pra tem que estudar. Agora, qual é mais fácil? Rapaz, eu acredito que dizer o que é mais fácil ou não é algo muito difícil e comprometedor. Eu acho que ambas têm seus desafios, porque em todas a gente lida com seres humanos, invariavelmente. Então, todas elas a gente vai ter desafios e são desafios distintos. Todo setor privado tem uma regulamentação própria, bem como o setor público também vai ter sua regulamentação própria. O que é que acontece às vezes no privado? Às vezes, se eu for estritamente no privado, eu vou até falar fora da saúde suplementar, fora da saúde complementar, vou falar do estritamente privado. Por exemplo, eu que tenho um consultório, normalmente eu tenho uma liberdade maior para fazer algumas ações. Então, isso normalmente dá uma tranquilidade para você tomar determinadas decisões, porque é aquela máxima: o seu bolso é o seu guia. Então, você vai fazer o que você pode, o que não pode. Então, tem essa facilidade. Porém, à medida que você vai aumentando a complexidade, independente se é na suplementar, na privada, ou se é no serviço público, a dificuldade também aumenta, invariavelmente, porque eu vou lidar com pessoas, com culturas, com opiniões diferentes, com limitações financeiras que são impostas também. Então, é uma pergunta muito capciosa, essa daí é difícil. Mas aí a gente pensa o seguinte: desde que eu me entendo de gente, a gente fala financiamento. Realmente, tem pouco dinheiro na saúde pública do Brasil? Então, falar que tem pouco dinheiro, né, a gente fica, assim, meio com cuidado também, fica com receio de responder que tem pouco ou tem muito, porque a gente tem algumas nuances aí. Não é uma pergunta tão simples de responder pelo seguinte motivo. Até um grande estudioso do SUS, que está aqui nesse livro que eu trouxe aqui embaixo, Desafios do SUS, que é o Eugênio Vilaça, ele traz, em outras palavras, parafraseando ele: você pode alocar a quantidade de recursos que for, nunca vai ser suficiente para suprir a necessidade. Então, a gente tem muito isso. Quanto mais serviço tiver disponível, mais a população vai usufruir. Então, a gente tem uma quantidade grande de recursos investida no SUS. No Brasil, se não me engano, é cerca de 10% do PIB do Brasil está voltado para o âmbito da saúde. Mas, mesmo assim, não é suficiente. Todo dia a gente vê reclamação. Mas será que esse dinheiro está saindo de ponta a ponta, saindo ali do orçamento, seja de planos de saúde, do sistema público, e se convertendo de fato em saúde? Será que não tem torneiras abertas no meio do caminho? Será que não tem pessoas faltando em consultas? Será que não tem profissionais prescrevendo, fazendo coisas que são indevidas também, se beneficiando desse entremeio? Então, a gente tem algumas nuances aí que faz a resposta dessa pergunta ser, digamos, um pouco delicada. É porque eu sempre vejo assim, vejo também na TV todo mundo falando: porque a saúde pública, porque o SUS, não tem dinheiro. Aí eu sempre fico: tem dinheiro ou não tem? E aí sempre vai ter aquele negócio: tem dinheiro ou não tem? Ou tem boa gestão ou má gestão? Perfeito. E aí como é que você pode unir isso aí? O que eu acredito é o seguinte: o poder público está para representar a população. Então, não tem voz maior do que o controle social. Então, acho que a população é o ente que tem mais capacidade de responder se tem pouco ou muito dinheiro investido, e que também tem os artifícios legais para fazer essa cobrança. Eu acho que não cabe a ninguém especificamente seja que responda aí se toma uma decisão unilateral. De fato, os mecanismos de controle social seriam os mais adequados, porém o que eu enxergo, de fato a gente evidencia problemas de subfinanciamento. Por exemplo, procedimentos que pagam muito pouco e às vezes não compensam a realização. Por exemplo, o SUS paga X valor para eu fazer tal coisa. E às vezes se eu for, por exemplo, um prestador privado, uma clínica que presta serviço ao SUS, às vezes não vale a pena eu receber aquele valor para prestar aquele atendimento. Então, às vezes eu prefiro não me vincular ao SUS
e deixar que o SUS procure outro prestador que se dispõe a fazer aquele atendimento. Então, de fato, há problemas de subfinanciamento, porém, tem dinheiro ou não tem? É pouco ou muito dinheiro? O dinheiro é público e ninguém melhor que a população para cuidar dele. Muito bem, então ó, fica um recado para você, tá, gente? Você faz parte, você é parte integrante desse sistema que nós estamos falando aqui, do Sistema Único de Saúde. Então, se você não faz a sua parte, fica difícil também de você só vir cobrar, sem nem você saber. Então, na realidade, mas eu não deveria. Não, deveria sim. Deveria ser, porque são dinheiro da gente, é dinheiro de impostos. Não é estar falando aqui de brigar nem nada, é de estudar, de saber, por que está acontecendo isso? Por que aquilo? Por que isso aqui não pode vir? Porque eu posso ter sei lá, trilhões para a saúde. Minha saúde não vai ser aquela que eu quero para a população. Você sempre vai reclamar, porque faz parte da gente. Já outra vez, você pode ter um dinheiro menor e ser melhor administrado. Então, para mim, tem as duas coisas aí que a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar e tem que analisar. Mas o que eu gostaria de deixar agora para você é justamente isso. Você também é parte integrante. Agora, Bruno, me diga uma coisa. Tem alguma história marcante dentro da gestão que você olhou assim, que te orgulha? De chegar, cara, eu participei disso aqui. Mas te orgulha não como assim, eu sou o cara, sabe? Não é isso. É dizer, velho, cumpri minha missão. Uhum. Mestre, eu acredito que a gente todo dia passa por desafios. E como ouvi quando o senhor falou também, em todas as nossas conversas, acho que o nosso dia a dia, ele se faz de desafios e de conquistas também. A cada dia a gente está ali para superar desafios, para conseguir, entre aspas, consertar coisas que a gente vê que podem ser melhoradas. Mas tem dois aspectos... Deixa eu te atrapalhar. Fique à vontade. Eu já fui médico do maior time de Alagoas, tá? Eu não vou nem depois dizer do aqui, Asa. depois vocês pesquisem aí. Ele vai dizer que tem controvérsia, tem o doutor André ali que vai dizer que é controvérsia, que é regatiana, ele é asa. Mas, Felipe, tu torce pra quem? Azulão. Azulão. Então, pra você ver, 2, 3 azulão, um regatiano e um asa. Então, deixa esse negócio pra lá. Tá? Então, como a gente sempre falava... Agora até perdi, viu, gente? Tá? Quando falou em azulão, eu fiquei tão empolgado assim, que é uma das coisas que eu tenho que parar. Esse azulão pode não prestar, mas que tá aqui no coração, tá? Apesar de ter grandes amigos, como eu tenho aqui, tanto do CRB como também do Asa. Mas o que, na realidade, o que eu gostaria mesmo de falar contigo é o seguinte. É aquela força de vontade, sabe? E lá no time a gente tem aquele negócio, cada dia, eu ouvi aí muito isso de jogador, cada dia que a gente chega aqui no treinamento, a gente tem que matar um leão. Então eu ainda comecei lá desde jovem, mas aquilo me ficou, a cada dia eu tenho que matar o leão. Aí quando eu participei da gestão, eu peguei e disse, não, cara, aqui não tem que matar o leão não, aqui eu tenho que matar meia dúzia. Aí depois eu fui trabalhar, não sei o que, eu digo, não, velho, aqui eu não tenho que matar meia dúzia não, eu tenho que matar 12 leões, uma dúzia. Porque, além de você ter que planejar, como você bem falou, você também tem aquelas coisas que não deveriam acontecer e acontece e você está lá. Que todo mundo vem imprensa, vem o pessoal, vem tudo em cima de você e você tem que colocar a cara. Aí é isso que eu estou... E lá também Exato. Já teve ação leão que você teve que matar e dizer, valeu. Com certeza. E aí, quando a gente participa, antes de eu relatar o caso, a gente participa de momentos de ações em saúde, às vezes não só planejando, às vezes não só executando, mas também monitorando, acompanhando a viabilidade daquilo. E tem dois fatos. Um deles que me orgulha muito, o primeiro, que foi desde 2021 que o estado aqui teve a implantação, hoje eu participo do acompanhamento de um programa que melhorou muito os indicadores de saúde daqui relacionados ao acidente vascular encefálico, os AVCs, o AVE, que é o AVC da Sinais, que teve como um dos idealizadores Dr. Matheus Pires, também, pessoa também muito respeitada, que eu tive a oportunidade de poder conversar, também dialogar, que já esse programa, para resumir de maneira geral, ele tem por objetivo estruturar o atendimento das pessoas com AVC, ou seja, eu chego com AVC em alguma unidade, com suspeita, na verdade, eu vou passar por um atendimento bem estruturado, em que eu tenho um neurologista ali de plantão, apto para orientar, um neurologista que é o especialista mais adequado para conduzir aquele caso, então ele vai poder fazer aquele atendimento virtual e dar a melhor orientação. Então, desde a implantação do programa, mais de 6 mil casos foram avaliados já por esse programa, quase 4 mil casos de AVC já foram confirmados e com
conduzidos mediante esse programa AVC das Sinais. Então, é uma satisfação muito grande poder participar hoje do acompanhamento desse programa, da ampliação dele através do bate-coração também, que isso aqui é uma fala que eu faço que não é uma fala política, isso aqui é uma fala de quem gosta de SUS. Alagoas era um dos piores estados, era considerado oficialmente um dos piores estados do Brasil para se ter AVC. Por quê? Porque eu chegava na unidade e eu não era diagnosticado. Eu não tinha o tratamento adequado. E qual a importância de você trombólise. ser diagnosticado precocemente quando você chega? Quanto antes eu sou diagnosticado, eu tenho mais oportunidade de ter o tratamento precoce ali, seja através da trombólise, fazer o medicamento na veia, ou uma trombectomia, que é eu ir lá no cérebro e tentar tirar aquele coágulo, se for um AVC isquêmico, ou ter uma abordagem cirúrgica, se for um AVC hemorrágico, por exemplo, vazou sangue ali no cérebro. Vai um neurocirurgião abordar, abrir o cérebro e fazer o procedimento que tiver de ser feito. E quando eu faço antes esse procedimento, quanto mais cedo, eu tenho mais chance de recuperar aquele paciente, com o mínimo de sequelas possíveis, aumentando a sobrevida, aumentando a expectativa de vida daquelas pessoas. A gente tem uma estimativa que o custo de um paciente não tratado de AVC é cerca de 134 mil por ano. Então, nesses 4.000 casos aí, 3.955 até a tarde de hoje, que a gente já assistiu desse programa, quanto será que a gente não economizou do ponto de vista de saúde? E agora, pensando do ponto de vista do paciente, quantos anos de vida a gente promoveu a mais também? Então, é esse tipo de atuação que satisfaz o gestor que está ali atuando. A gente não está diretamente assistindo o paciente, mas eu sei que tem um neurologista ali apto, sei que tem uma tomografia esperando ele ali, sei que tem um medicamento ali, um trombolítico ali aguardando para ele fazer. Então, isso faz parte da gestão também e é muito satisfatório. A criação de redes, né? Isso dá linhas de cuidado para que você possa ter tudo isso para a população. Então, fica isso, tá certo, gente? E aí, Bruno, qual é a importância de você ter uma boa equipe do seu lado, tá certo? Assim como também de ouvir a população antes de qualquer projeto a ser lançado. Eu sei que tem as comissões, né, as comissões de saúde, mas como é que você lida com isso? Pronto. Eu acredito que, como falei anteriormente, a gente está cuidando do dinheiro que é da população. E ninguém melhor para nortear quais são as demandas do que a própria população. Então, os instrumentos que a gente tem, que ela participa, são os conselhos municipais de saúde, o conselho estadual, enfim, os diversos conselhos nacional, enfim, as diversas entidades que a gente tem de controle social, que são indiscutivelmente importantes para a saúde. E não se faz saúde sem ouvir os demais. Quando a gente tem alguém que só faz determinações de cima para baixo, a gente tem um ditador, a gente não tem um gestor ali. O gestor, ele está num nível, vou usar aspas aqui, privilegiado de poder enxergar o macro, mas ele só vai tomar a decisão assertiva se ele ouvir. Se ele não estiver ali para ouvir, ele só vai fazer o que ele acha, baseado em achismo. Então, se eu não tiver uma gestão participativa, estratégica, que eu ouça as pessoas, eu não vou, infelizmente, não vou conseguir tomar as melhores decisões, as que eu preciso ser tomadas. E nesse exemplo que o senhor vem falando, um exemplo claro é um problema que a gente vinha tendo. A população estava demandando tal procedimento, um procedimento X. Ela não estava conseguindo ter acesso mediante a via tradicional de saúde. O que foi que ela começou a fazer? Judicializar aquele procedimento. A justiça entendeu. Não, de fato, a população deve ter direito a isso aqui. Eu já participei da implantação desse projeto também. Se a população está tendo acesso, está demandando aquilo, a justiça está entendendo que está dando aquele direito, garantindo aquele direito, por que a gente não garante sem precisar da justiça? Então foi que a partir de uma articulação a gente conseguiu garantir aquele direito de saúde, aquele procedimento também fora do aspecto jurídico, sem precisar de demanda judicial. Então isso é outro exemplo de como a pressão popular, o controle social, a gente ouviu em outros entes da cadeia, entes como a justiça, como esses órgãos de controle social, também nos fazem tomar decisões mais assertivas de gestão. Isso aí você tocou num assunto importante, da judicialização da saúde. Então, deu para entender alguma coisa do jeito que você falou, mas o que é que você acha sobre esse tema? Impacta na saúde? Pronto, para mim no orçamento, principalmente, que você tem que calcular anual nisso aí. A judicialização da saúde, primeiro, gostaria de destacar que ela é um processo que ela é imparável
e importante, importantíssimo, porque é o mecanismo mais fácil para eu demonstrar as demandas que eu tenho de saúde, as demandas que são crescentes. Porém, vou fazer agora a principal ressalva, se não for utilizada da maneira devida, correta, com os devidos regulamentos, eu não vou ter também a garantia dos outros aspectos de saúde que são obrigatórios para a população. Por exemplo, se eu tenho uma terapia nova, que surge, um medicamento novo agora, surgiu que é muito caro, e a justiça diz, não, você tem que dar garantia para aquela pessoa. Esse medicamento custa 10x. Certo. Ele tem comprovação científica. Se ele tiver comprovação científica e eu garantir para aquela pessoa, ótimo. Eu sei que eu vou estar dando 10x que vão ser gastos de maneira assertiva. Eu vou ter lucro. Perfeito. Vou ter a qualidade de vida daquela pessoa. Agora, se eu vou gastar 10x para um tratamento que eu não sei se funciona, ou que o mesmo tratamento de X resolveria, aí talvez não seja tão inteligente. Então, esse é o grande ônus. Porque, como eu falei, a gente trabalha com orçamento limitado. Então, se hoje eu tenho 10x, amanhã 20x, amanhã 50x, eu estou tirando do meu orçamento. E aí eu estou deixando de comprar a dipirona para fornecer essa terapia, às vezes, que não funciona. E aí é onde a gente precisa ter esse cuidado até de onde vai essa linha tênue, de onde fica essa linha tênue, até onde é importante e até onde eu tenho que ter esse cuidado para não estar extrapolando o direito da saúde. Isso, exatamente. Porque eu sempre penso também o seguinte, me permita dar aqui, tá certo, meu pensamento quando eu paro, porque eu gosto de ficar refletindo sobre isso, sabe? Ótimo. E aí, sem papa na língua, tá certo, gente? Mas olhando como um todo. Porque quando você como você falou, a gente tem um planejamento, né? Faz um bocado de cálculo com relação a quantos leitos a gente precisa numa cidade, qual é assim, a prevalência de uma doença, a incidência. Então, você trabalha tudo, então eu vou trabalhar. E mesmo assim, você ainda cresce ainda uma percentagem para ter lá. Ok. Aí, de uma hora para outra, sai um único trabalho dizendo que, essa droga aqui resolve todos os problemas. E aí, eu vou falar da minha área da ortopedia pediátrica. Qual é o pai que não vai dizer, não, tem que gastar. Tem que gastar porque o meu filho, para viver, tem que ser isso. E tem medicações que são milhões. Aí você também, como gestor, às vezes você tem que parar e dizer, tá, eu vou gastar. Mas tem algum trabalho científico, tá, de evidência, que diga que eu vou gastar tudo isso? Isso faz parte da auditoria, porque era isso que eu usava sempre para dar os meus pareceres. Tem como comprovar? Se tem, a saúde, a vida de uma pessoa, ela não tem preço. Agora, se é apenas para satisfazer a um grupo ou outro grupo, utilizando a dor dos pais, tá certo? Que estão ali em sofrimento psicológico. E aí você não é Deus, mas você está pensando no dinheiro e oferece esse tratamento, aí, sinceramente, aí a gente, é isso que eu acho. E aí, como você falou, tem que ter um núcleo de judicialização dentro da secretaria. Por quê? Porque o juiz está ali na realidade, você chega. Quem é que não vai dar, gente, uma liminar se chega uma criança que está morrendo, tá? O juiz não é preparado, tá? Ele não fez medicina para aquilo, ele só quer saber que tem que ter a vida do paciente. E isso é dever do Estado. Tá? Dever do Estado, da nação. Agora, ninguém diz assim, de onde vem o dinheiro? Tá? Para você parar, para você ver isso. E aí, o que é que você faz? Ele dá uma canetada. E aí, você tem aquele orçamento. Aí, você tirou, 50% do teu orçamento, você já tirou para você colocar em um remédio que você não tem assim nada. Só para... Não, vamos ver se dá certo. Tá. E os outros? Então, é na hora, gente, a gente tem que parar também para pensar. Eu vou dizer até um caso para você aqui, tá? Eu tenho 2 casos que eu não esqueço nunca. E vai ser bem rapidinho, que já estão me dizendo ali, tá certo? Por causa do horário. Mas é aquilo que eu digo, quando a pessoa é boa que vem aqui, a gente se empolga, entendeu? Pronto, que é o seguinte, já estou até dizendo ali, vamos ter que ver outra vez, a parte 2. Vamos embora. Tá? E aí que é o seguinte, o meu pai, quando ele faleceu, ele disse para mim uma coisa. Meu pai, como vocês sabem, que era carpinteiro, ele chegou para mim na tarde, que ele estava passando uma faz. Não me leve para o hospital, porque eu vou morrer hoje. Eu digo, não, mas o senhor não queria que tivesse um filho médico, então se tiver de morrer, brincando assim, se o senhor tiver de morrer, o senhor vai morrer lá. Tá? Então a gente pegou o pai e a gente levou para o hospital. E aí ele foi direto para a UTI cardio. E quando foi no outro dia, a gente recebe, tá, o comunicado que ele
ele morreu. E até hoje eu guardo, pois meu pai disse que queria morrer na cama dele, junto da família dele. Por quê? Realmente era um problema crônico. E quando eu cheguei lá, eu era acadêmico, já conhecia até os médicos, e os médicos diziam, ó, não tenho que... O mais que eu fiquei marcando é, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Tá, fui para casa, pensando que no outro dia ia chegar lá, ele faleceu. Tá certo? E aí hoje eu fico, pô, não era melhor eu ter morrido em casa, com uma família, de que estar lá e depois ir lá, como ele falava, meu pai falava, ir para pedra. E aí tem um outro caso também da minha família, tá? Que aí a tia Zefinha, que me apoiou muito, foi ela que até financiou o meu primeiro carro, tá? Foi a tia Zefinha, que Deus a tenha, que ela... Várias doenças também, mas só que já foi mais a idade, foi avançando. Foi ficando velhinha, a gente tem que botar na cabeça também que a gente veio para esse mundo, para depois a gente vai ter que morrer, não tem como. Só no seu dia, mas a gente vai. E aí ela estava no grande hospital aqui, né, ela tem plano de saúde, e aí o médico chegou para mim e disse, ó, Rogério, a tua tia, você sabe, né, ela tá ficando fraquinha, tá tudo, e aí a família reuniu, o único médico da família sou eu, e aí minha mãe chega para mim, né, dona Cícera, de 83 anos, fala, Rogério, o que é que tu acha que a gente vai fazer com a tua tia Zefinha? Eu digo, mãe, se levar ela para UTI, como o médico me disse, vai ter que botar ela entubada, vocês vão chegar lá, não vão ficar do lado dela, e ela vai manter mais alguns dias lá, tá certo, entubada, sendo mantida pelas máquinas. E eu, na minha opinião, deixa ela aqui no apartamento, que vocês estão, de vez em quando ela ainda abriu os olhos, ela ainda falava e depois não tinha, porque isso não tem garantia de você chegar lá para a UTI do estado que estava já tão avançado, tá certo? E até pela idade, e que ela faça uma passagem tranquila com vocês. E assim foi feito. Tia Zefinha faleceu, mas faleceu do lado da minha mãe, da irmã, de todo mundo assim, sabe? Que ficava muito com ela. E aí hoje eu paro e digo, pô, qual foi a melhor decisão? Assim, eu refletindo. Eu acho que foi o que eu tomei com a minha tia Zefinha. Você tá entendendo? De você chegar e dizer, ó, é aqui, morreu junto com a família, quietinha, não sei o que, não estava entubada, a família não entrava lá. Então, muitas vezes a gente vende uma coisa como se a gente fosse deuses. E aí prejudica justamente nisso, no sistema, na organização, na finança. E não pode esquecer, a gente não pode esquecer do nosso código de ética, né, quando a gente forma, de que a gente tem que evitar justamente essas distanásias aí que a gente passa também, né? Nesse sentido, tem toda a parte como o senhor vinha falando, da judicialização predatória, em que tem muitos casos semelhantes a esse que o senhor falou, de terapias absurdas, sem comprovação, que só vem ali para alguém se beneficiar, utilizando da dor de alguém, e a gente tem que olhar para outros aspectos também. A gente sabe que na medicina a gente tem um déficit na formação, os médicos não são preparados para avaliar essa questão do custo, a gente só lembra da máxima, ali, que a gente tem que fazer tudo pelo paciente, o que é que eu posso fazer, vou imprimir todos os esforços e recursos possíveis, mas será que aquilo ali é viável para aquela família, para aquele paciente, para o sistema? Será que aquilo entrega valor? Que é uma das coisas que o Michael Porter fala aqui nesse livro, Repensando a Saúde. Então são coisas que eu preciso tá antenado também e ter muita ciência, para ciência, eu falo no sentido de conhecer, para não estar fazendo indicações imprecisas ali, fazendo afirmações indevidas, no achismo, fazendo agir baseado no achismo. Isso não é legal. A gente não está contribuindo para a vida de alguém. A gente às vezes está postergando um sofrimento, como o senhor falou, está prejudicando o sistema. Enfim, não está cumprindo o nosso dever enquanto profissional médico. Doutor Bruno, a conversa está muito boa, mas nós já estamos chegando para o fim. Mas eu gostaria de saber quais são os desafios da gestão daqui para o futuro no Brasil e no nosso estado. Tem 800 páginas aqui do Eugênio Vilas tratando sobre isso. Como a gente pode ver, são muitos os desafios. Mas hoje eu acho que a gente passa por um momento muito delicado, que a gente tem muitas discussões relacionadas tanto ao financiamento, à incorporação de novas tecnologias, à judicialização em saúde, toda a necessidade de regulamentação também de mercado que a gente tem. Então, a gente está num momento de redescoberta. A gente passou por um momento de estruturação do SUS muito grande e, para mim, a gente vive outro momento de revolução, sendo que agora é um momento de revisar. Basicamente, a gente vai revisar tudo aquilo que a gente começou a conquistar lá em 88, em 1990, e começar a revisar como é que eu vou agir perante essas novas tecnologias, como é que eu vou incorporar isso no processo de saúde do paciente, sem esquecer aquele cuidado, sem
esquecer aquela atenção que eu tenho que ter, equilibrando os custos, equilibrando ali a necessidade de ouvir ainda os pacientes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente passa. A gente passa também por uma necessidade agora da gente estar acompanhando melhor esses sistemas de saúde, garantindo essa sustentabilidade, se dedicando, dando um olhar diferente aos dados, a apreciar, deixar de agir como a gente tinha pessoas que tinham muita experiência, vamos valorizar a experiência, mas lembrar que hoje a gente tem dados para complementar essa decisão, para dar um suporte a essa decisão. Então, a gente bota também todo o nosso conhecimento embaixo do braço, às vezes o orgulho também embaixo do braço, como todos nós precisamos colocar. Perfeito. A gente para olhar os fatos. Se é isso aqui que estão me dizendo hoje, como o pessoal aí fora já faz previsão, por exemplo, quando é que vai acontecer dengue? Eu sei que daqui a 6 semanas vou ter um surto de dengue. Ah, eu acho que não. É que vale mais você achar uma previsão validada cientificamente. Vamos colocar um pouquinho do orgulho também embaixo do braço e dar ouvidos à ciência quando for pertinente. Então, eu sei que vai ter esse surto, vamos providenciar o soro, vamos organizar as unidades, vamos estruturar a rede para receber esses pacientes. Então, são esses desafios que a gente vai precisar superar. Aspectos de financiamento, aspectos de regulamentação, tecnologia e de valor, e de agregar valor à saúde. A saúde. Gostaram da aula, gente? Por isso que eu digo, aqui a gente só traz quem é bom e quem gosta de estudar, tá? Porque além de trabalhar, me fala um pouquinho aqui desses 2 livrinhos aqui, ó, que você tem aí. Pronto, mostra aí pra gente. O primeiro livro é esse aqui, Repensando a Saúde, do Michael Potter, que até o subtítulo é Estratégias para Melhorar a Qualidade e Reduzir os Custos. É um livro muito interessante que traz algumas discussões, não fala totalmente da realidade do Brasil, traz mais um aspecto global da saúde dos Estados Unidos, mas traz uma preocupação que a gente tem hoje muito grande, que é a jornada do paciente, como eu agrego valor àquele paciente. Eu não posso pensar em só que eu preciso baratear o custo, eu preciso que a assistência seja mais barata. Não, peraí. Eu preciso que o paciente tenha a melhor assistência que ele precise, uma assistência de qualidade, equilibrando com esses custos também. Tem que dar assistência o mais preciso possível. E o segundo, que para mim é quase uma bíblia aqui da gestão pública em saúde, que é do grande mestre Eugênio Vilaça Mendes, que se chama Desafios do SUS. É um livro que ele está disponível em PDF, esse aqui está disponível publicamente, pelo CONAS, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, também, e é um livro que eu gosto de consultar muito, porque o que o senhor pensar de problema de saúde pública, ele aqui já trouxe, a gente consulta o sumário e diz, eita, estou com um problema na atenção primária, vou consultar aqui, estou com um problema na regulação, vou consultar aqui, e aí ele traz muitas discussões que nos fazem acordar e rememorar, dizer, eita, poxa, agora eu tive um insight, vou tomar essa decisão, vou por esse caminho, vou por aqui. Então, são 2 livros que eu gosto, tenho sempre como ferramentas de consulta também, porque, como o senhor falou no início, a gente está sempre aprendendo, cada dia mais. Tá, gente, então, só para você ver, então, no final de semana, o cara vai descansar, fica na rede e fica ali, ó, com aquele livrinho, ó, como é assim, ó, só para se divertir, entendeu? É porque os colegas falam, né, rapaz, trabalhar na gestão é muito bom, não dá plantão, não faz nada, vida boa, é feriado, de 8 às 6 da tarde, mas esquece que às vezes a gente fica até 9 da noite, discutindo em reunião, quebrando a cabeça ali, quando vai para casa ali no carro dirigindo, mas eita, tem aquele problema que eu não resolvi ainda, aí tá no final de semana, diz, eita, lembrei agora, sei como resolver. Então, esses são os desafios, como o Eugênio traz aqui, do SUS e da gestão de saúde. Isso é bem dinâmico. Então, a gente sabe, livro, ele mostrou, time... Asa e tem o Flamengo também, a seleção brasileira. Asa. Flamengo. Tá certo? Eu só torço pro CSA. Tá vendo a diferença? Se joga CSA, qualquer time do mundo, eu sou CSA. Agora, gosto de futebol. Então, já fui até assistir esse ano CSA e Asa, para variar, o meu CSA perdeu. Ei, aí continua, não tem problema não. Entendeu? A gente vai levando a vida. A vida é assim, a gente ganha uma, perde outra, o CSA tá perdendo mais, depois ganha, e a gente continua. Um hobby. É verdade. Um hobby que eu tenho é ser curioso. Eu gosto de reinar. Curioso. Tudo que envolve robótica, programação, gosto de programar, no computador. Gosto de desafios. Desafio. Eu gosto de resolver problema. Acho que por isso que eu me contei pela gestão. Esse microfone não está funcionando. Pronto. Eu gosto de ir lá e tentar ajeitar. Esse é meu hobby. Pronto. Então, doutor Bruno, ó, já está sendo convidado, tá certo, por mim, pela equipe, para um próximo episódio,
que a gente vai pensar e só agradecer, cara. Se eu já lhe admirava muito, depois desse programa de hoje, eu vi que você é um cara especial, tá certo? Então, eu quero agradecer muito, porque você é um cara especial e vou ser sincero, é porque você é um cara, falou em orgulho, tem que botar orgulho debaixo do braço, isso para mim também é uma regra, tá certo? É aquele negócio, eu tô querendo sempre aprender, e é por isso que a gente trouxe mais que ortopedia, é um desafio, então eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, então eu tenho que ter aquela consciência, aquela humildade que eu não sei nada, tá certo? Que eu tenho que estar aprendendo, que eu tenho que estar evoluindo. E outra coisa também, não tem idade. Ah, você tem 60 anos, ah, você tem 65, que está fazendo isso. Tá, e o que é que me impede de estar fazendo isso? Então é bom por quê? Porque você vai ter que estudar e você vai ter que trazer a sua contribuição no seu dia a dia. E aí, tem muita gente, eu vou ter medo dos mais novos. Gente, não, eu quero conviver com ele, porque convivendo com você me dá estímulo de continuar estudando. Você está entendendo? Perfeito. Então, assim, com todo respeito, até porque eu estou muito mais admirado depois dessa aula que a gente teve aqui e só agradecer. Pronto, Agradecer a você de todo o coração e já está convidado para um próximo episódio. Ótimo, o convite já está aceito, a gente já aguarda esse próximo momento, né? E aproveito aqui para ressaltar os votos e desejo de sucesso, né? Por esse projeto, o Mais Que Ortopedia, porque a gente vê a importância que tem o senhor como um membro expoente da sociedade, que traz toda essa experiência, é uma coisa que a gente precisa reconhecer em qualquer pessoa, que a experiência, ela nos traz muito esclarecimento do que a gente tem. Então, quando o senhor faz um programa, um projeto como esse, tenho certeza que tem um produto lá na frente que o senhor busca, que é pensar nas pessoas, pensar em atingi-las de outra maneira, pensar em entregar essa informação também, seja para estudantes, outros profissionais de saúde. Então, sem dúvidas, só tenho a desejar sucesso, esperar que a gente possa se reencontrar mais vezes. Vamos sim. Trazer mais gente para a gente conversar sobre saúde, bater boca, discutir no bom sentido, tomar um claro. Cafezinho. Tomar um café. Exatamente. Ótimo. Mas, ó, vamos o que eu embora. sempre digo aqui é o seguinte, sabe, Bruno? Não tem ninguém igual. É verdade. Então, eu sempre uso esse negócio do aqui, vamos usar mais uma vez o time. Você é asa, eu sou CCA. Pronto, a gente tem como conviver, até tomando um cafezinho aqui, ou um suco de laranja, bem gelado, tá certo? Também. E tá aqui brincando, perdeu mais uma, não sei do que. Isso é convivência. Para que você tá nesse desafio sempre brigando? Quando você briga de um lado, briga do outro, só eu tenho certeza, só você tem certeza, na realidade quem perde é tudo isso aqui que tá no meio. Então vai perder todo mundo. Tá? Então a gente tem que acreditar. Aí eu sempre uso o futebol. O que seria do futebol alagoano se você não tivesse o CRB, se você não tivesse o CNCA, se você não tivesse o ASA? Os outros também. Mas eu estou dizendo assim, esses que têm a maior torcida. Então qual seria a graça? Qual seria o produto? Então eu trago também para a minha vida. Tá certo? Então você tem ideias, eu tenho as minhas ideias. Tá. Pô, essa ideia do Bruno valeu a pena, velho. Quem sabe se a gente não juntar aqui? Não agrega tudo. Ele já falou a idade dele, eu não vou falar a minha não, que é 56, entendeu? Então, assim, que tal você aprender? Caraca, nunca tinha visto isso, nunca tinha pensado nisso. Então, gente, só para finalizar, dizer para vocês que esse programa é feito para isso, para trazer pessoas que inspiram, para trazer pessoas que pensam, para trazer pessoas que estudam, para trazer história aqui de pessoas que vencem lutando, que corre atrás. Não é só ficar esperando que vai cair do céu. Não é isso. Tá? A gente tem muita fé, tem o lado da espiritualidade, vocês conhecem bem, mas a gente tem também o lado da ciência. E as duas andam junto, tá, gente? Não tem cinema, as duas andam juntas. Já dizia um grande professor meu de psiquiatria que nós somos tanto o lado físico, como mental, psicológico, e como o lado espiritual. Isso quem me disse foi um psiquiatra. Então, na realidade, é por isso que o Mais Que Ortopedia vem aqui, tá? E traz uma pessoa que fala muito e sabe falar sobre gestão. E você começa a abrir os olhos, porque você faz parte desse sistema. Então, por favor, eu peço a sua ajuda. Como? Se inscreva aqui no canal, comente se você gostou ou não, fale como é a SUS na sua cidade, no seu bairro, mas com aquela crítica construtiva. O que nós precisamos é disso. A gente não precisa de mais brigas e mais brigas. A gente precisa resolver problemas. E a gente resolve como está escrito lá no escudo do azulão: união e força. Quando a gente não tem união e força, aí a gente vai ter essa briga que ninguém sai
sai ganhando. Então, comente, compartilhe, clique mais uma vez nesse sininho que está aqui embaixo, porque nós precisamos dessa parceria sua. E deixa o like. E deixa o like. E deixa o like. Tá certo, gente? Então, mais uma vez, obrigado e um forte abraço.